Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional análise da entrevista coletiva do treinador, no caso Fábio Carille, no caso depois do jogo contra o Palmeiras, lá no Parque das Alianças. Uma triste derrota por 2-1, mas que, enfim, trouxe algumas respostas interessantes por parte do treinador, que mudou a escalação, teve a questão do gramado, enfim, algumas questões para serem questionadas, questões a serem colocadas para o nosso treinador. Então vamos ver o que falou Fábio Carille para os jornalistas presentes na entrevista coletiva. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga aí o que achou das palavras do nosso treinador. Então, vamos aqui falar de Fábio Carille e das suas perguntas. A primeira pergunta, inclusive, eu já vou colocar a primeira parte da resposta, é basicamente isso. A avaliação da partida, o que ele achou. Acho que ele deu uma resposta interessante e sincera, é uma coisa sempre válida, sobre o que ele achou da partida, e eu vou colocar aqui para vocês logo de cara. Ele fez meio que uma divisão assim, entre primeiro e segundo tempo, que eu achei bastante interessante. Então vamos ver. Foi um jogo onde o primeiro tempo a gente foi muito abaixo, né? O que eu pensei e o que eu planejei não funcionou, que a gente teve que ficar um pouquinho com a bola para que o Casares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Parte final do primeiro tempo a gente deu uma melhoradinha, não ser melhor do que o Palmeiras, mas em relação a nós mesmos, a comparação, né? Então o primeiro tempo ficamos devendo. O segundo tempo foi melhor em relação ao primeiro, nosso rendimento foi o tempo que a gente tomou 2 gols, né? Mas é uma construção, faz parte do processo, todos de cabeça erguida. Sabíamos que ia ter dificuldade, viemos aqui e enfrentamos a dificuldade de cabeça erguida. Então, para começar, ele já começou, né, falando sobre o próprio Casares, que foi uma dessas mudanças, o Casares que estava absolutamente sumido no começo do jogo. E também foi perguntado nessa mesma pergunta sobre o Juliano, e ele falou que sentiu uma dor na panturrilha, muito cedo para qualquer análise, esperar a avaliação dos doutores, fazer os exames que tiver que fazer para saber da gravidade. Fica aí a nossa preocupação com relação ao Juliano. A segunda pergunta também relacionada a essa questão da escalação inicial, que foi alguma coisa que chamou muita atenção. A pergunta foi especificamente como seria a ideia do Carille para que o jogo fluísse no Santos sem a bola. Então, se a escalação dele foi voltada para isso e se os jogadores conseguiram fazer o que o Carille gostaria. Como também é uma pergunta com relação à tática, eu achei interessante colocá-la também. Então, vamos ver o que o Carille diz sobre essa escalação dele. Nada. A ideia era pressionar o Palmeiras no campo dele, né, dificultar a saída de jogo deles, colocando esses jogadores e colocando um meia pensador, que no caso o Casares, que é um cara que constrói, um cara que faz o jogo andar, né, com qualidade. Essa era a ideia. Eu acho que na retomada da bola a gente perdeu muito fácil outra vez para o Palmeiras, para um time organizado, que vem de um trabalho com o mesmo técnico aí há mais de 3 anos. Isso, o Palmeiras foi tendo volume no primeiro tempo, chegando muito mais na nossa área, né? Mas mesmo assim a gente terminou o jogo 0-0. Segundo tempo, a mudança de ter um meia, essa preocupação, foi um jogo muito desgastante, debaixo de muita chuva na quinta-feira. Palmeiras com um dia a mais, né? Mesmo tempo de preparação, mas com um dia a mais de descanso, que jogaram na quarta. A gente vem para o jogo sabendo dessas dificuldades, mas repetindo assim, fizemos o nosso melhor e a gente vai estar melhor ali na frente, com certeza. Então, ele novamente lembrando do Casares, a ideia dele de colocar o Casares para ser articulador, que na minha opinião acabou não dando muito certo. E a questão também do Santos ter um pouco mais de cansaço, porque teve um dia menos de descanso jogando num campo muito ruim, muito chuvoso, né? Não ruim, o Vila Belmiro tem um gramado bom, mas sob muita chuva, algo que sempre dificulta bastante. Ele destacou isso. Lembrando, então, a questão física determinando aí essa escalação inicial. E aí, na outra pergunta foi se ele, aproveitando, né, se ele vai ter essa oportunidade de repetir o time na próxima partida, por essa questão da parte física, se ele pretende fazer isso. E quanto que essa parte física pesou na escolha dos jogadores.
E aí ele fala assim que as duas vitórias deram uma tranquilidade para fazer algumas coisas nessa sequência, em cima de uma pré-temporada que foi muito curta, então as duas primeiras vitórias fazendo a diferença para ele poder ter um trabalho um pouco mais tranquilo. Até, de fato, assim, se o Santos chega com dois resultados ruins para esse clássico, teria muito mais pressão, então faz sentido o que ele falou. Preocupação de usar o Juliano, usar ele só por um tempo, ou até menos, no fim das contas só ficou 10 minutos. Preocupação com o Felipe Jonathan, que já ia para o terceiro jogo, se ele jogasse de titular, depois de 10 meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho. Desgaste muito grande do Guilherme, a gente percebeu esse desgaste com a fisiologia. Furt também é um jogador de 35 anos, que vem se doando, vem correndo bastante. E aí ele fala assim, as mudanças foram mais pela questão física e clínica do que propriamente técnica e tática. Aí pensar bem para o jogo de quarta-feira, 2 dias só. Então, o Santos jogou ontem, hoje é segunda-feira, terça-feira já é dia de pré-jogo, quarta-feira o Santos já volta a campo. Outro jogo difícil com o Água Santa, e se continuar chovendo desse jeito vai ser difícil. E aí a pergunta sobre o gramado, que acabou sendo um triste protagonista de todo esse rolê. Lembrando, eu falei até no pós-jogo, na análise pós-jogo, que o próprio Palmeiras falou que não vai usar esse gramado enquanto não tiver uma manutenção adequada por parte da empresa lá responsável, acho que é a própria W Torre, mas enfim. E, e aí fica a crítica, principalmente, né, a essa questão do gramado que não deveria ter sido usado no jogo de ontem, mas vamos ver o que ele fala com relação a isso especificamente. Então, a partir do momento que a própria equipe da casa reclama, acho que fica muito claro, né? Já vi o Abel dando declaração que precisa trocar, já vi jogadores em entrevista dizendo que precisa trocar. A sensação que eu fiquei ali na beira do campo é que está muito ralo, né? Tá parecendo mais para um futsal, assim, para essas coisas, está muito ralo, dificuldade para controlar a bola, para achar o melhor passe. É claro que o Palmeiras que vem jogando tem isso no teu CT lá para treinar, né, que a gente sabe, é claro que facilita essa adaptação. Mas já foi muito melhor, eu sei disso, e eu estou sabendo que o Palmeiras está se mexendo aí para que troque esse gramado. Então, veja só, parece futsal de tão ralo. Que coisa assustadora, eu acho que ficou muito claro para quem estava vendo, né, cenas, principalmente dos jogadores do Palmeiras tirando aquela coisa lá, que não é terra, não é um gramado de verdade, é um gramado sintético, mas enfim, tirando aquilo lá das chuteiras, e você. Ele até fez uma crítica implícita, né? Para o Palmeiras é um pouco mais fácil, porque eles treinam isso, tem um gramado assim no CT, mas para as outras equipes é muito complicado. E aí, ele é perguntado sobre o nível de satisfação dele com essa equipe, que é a relação primeiro ao segundo tempo. Ele falou que está muito feliz. Coisas que aconteceram até agora, e ele fala de um modo geral, em 22 dias de trabalho, muito positivo, muitas coisas boas, a gente precisa melhorar muito, a gente fica, com essas vitórias que tiveram no início, a gente fica mais tranquilo para poder fazer essas experiências que ele fez. A gente sabe que as equipes do interior estão um pouco à frente, com mais tempo de treino, e as duas vitórias, então, foram muito importantes para o que a gente quer ali na frente. E aí, independente das dificuldades do primeiro tempo, ele até admite, assim, ele fala assim, eu tenho parcela disso, dessas dificuldades, poderia ter feito outra escalação para tentar manter a mesma forma de jogar. São situações que passam pela cabeça sem muito tempo para treinar. Pensei uma coisa, não aconteceu no primeiro tempo. Acho que o que ele pensou foi o Casares funcionar um pouco melhor, mas de qualquer forma. Ele fala que está muito satisfeito com o que tem acontecido nesses 22 dias. Então ele coloca de uma maneira mais ampla, assim, todo esse trabalho que foi feito no começo do ano, como que isso está satisfazendo ele. E aí, a pergunta sobre o Otero especificamente, que vem sendo reserva, mas tem entrado bem. Ele fala assim, o Otero ficou 5 dias de fora da equipe, foi acompanhar o nascimento dos filhos nos Estados Unidos, nasceram os gêmeos, acho que do Otero nos Estados Unidos, ele teve que ir para lá. Então, o cara ele fala, acabou o jogo em Ribeirão Preto, ele foi direto para os Estados Unidos, voltou só na quarta-feira para ficar à disposição na quinta, antes do jogo da Ponte Preta. A gente tem que ter cuidado porque perdeu treinos, ainda não está todo mundo fisicamente bem. E aí ele fala assim, é um jogador que eu conheço, trabalhou comigo na Arábia Saudita, sei do seu potencial, está buscando seu espaço, daqui a pouco vai ter chance para jogar mais, entrar com mais tempo ou iniciar um jogo. É um jogador que a gente pode esperar muito dele, é um jogador corajoso e que pega muito bem na bola, de fato tem pegado bem na bola, ele já tem 2 gols com a camisa do Santos. E aí, de novo, uma pergunta meio geral, assim, né? Como você vê a situação do time? Porque antes tinha sido muito criticado.
E aí ele fala assim, a gente tem que saber lidar com as críticas, o que eu peço pro torcedor é acreditar muito na diretoria, acreditar nas pessoas que estão à frente do futebol, acreditar muito no nosso trabalho, vir junto com a gente mesmo, que a gente vai conseguir, a gente vai buscar o que a gente quer. Eu acredito muito nesse grupo. É o que ele falou na outra entrevista, ele já tinha falado algo nessa linha mesmo. E, de novo, assim, uma pergunta assim, até um pouco repetitiva, ele inclusive meio que responde que já falou sobre isso, mas é perguntado sobre por que de trocar os jogadores na escalação inicial. E aí depois uma pergunta específica do Pedrinho, e que foi, ele está jogando na ponta direita, mas ele, na entrevista coletiva de apresentação, esse mesmo jornalista, falou que perguntou para ele e ele preferia jogar na ponta esquerda. Então, por que assistência com o Pedrinho do lado direito? E aí ele fala que sobre a escalação, ele tinha falado sobre isso, preocupação do desgaste do Juliano, Felipe Jonathan 2 meses sem jogar, ia pro terceiro jogo. Então, ele fala, questão física. E, inclusive, ele já tinha falado assim muito assintosamente, muito explicitamente, que era uma questão mais física do que tática e técnica. E aí, sobre o Pedrinho, ele falou que ele jogou bastante pela direita no São Paulo. Ele falou que sabe que joga pela esquerda, assim, já conversou com ele, que também joga pela direita, joga pela esquerda. E todos têm que crescer, melhorar e trabalhar bastante para dar um resultado ali na frente. Então, meio que saiu de boas. E aí, uma pergunta, assim, sobre, especificamente, né, se ele já falou que as mudanças foram sobre a questão da parte física e não tática e técnica. E na opinião do Carille, pelo que ele viu, as pessoas, os reservas estão conseguindo manter o mesmo nível de futebol quando tem que entrar? Essa foi a pergunta, né, na visão dele. E é uma pergunta interessante, porque o Santos cai um pouco quando entram os reservas. Aconteceu isso contra o Botafogo, contra a Ponte Preta também um pouco. Ele fala assim, algumas coisas mudam pelas características, eles entendem o que tem que fazer, as movimentações que tem que fazer com a bola e sem a bola, e tem que respeitar as características dos atletas. Aí ele fala assim, tendo o Casares pro lado, essa foi a ideia, né? E aí ele volta, assim, na questão do Casares, eu acho que ele acreditava muito que o Casares ia funcionar melhor. Já jogou bastante nessa posição pelo Atlético Mineiro. Tem um construtor a mais, seria o Casares, o cara que direciona o jogo para ficar com a bola, controlar mais o jogo. Se eu coloco Pedrinho, Guilherme Otero, eu tenho jogadores mais agudos, e aí, nesse sentido de explicar, né, qual que são as diferenças que podem ter entre um e outro. E aí ele fala, apesar do resultado de hoje, muitas coisas boas aconteceram e a gente vai continuar trabalhando. E aí, duas perguntas de novo, em uma, inclusive acho que foi o, o repórter do Diário do... Não, do De Olho no Peixe, que sempre fala isso. Acho que é o Felipe Camargo. Fala 12 em uma, por favor. Em relação ao próximo jogo, é possível voltar ao esquema dos dois primeiros jogos? O próximo jogo contra o Água Santa. E pergunta sobre o Gabriel Brazão. Ele fala assim, não, sobre o Brazão, o goleiro, que está vindo da Itália, acho que é o... Eu não vou falar o nome do time aqui para não cometer erros, mas é um time da segunda divisão italiana. Sobre o Brasão, está caminhando bem. Acho que nas próximas horas o clube já pode falar sobre isso. Já estão rolando algumas notícias que ele chegaria na quarta para já fazer os exames e assinar, mas não vou dar certeza disso, são rumores. E aí, a respeito de quarta-feira, eu não sei. Ele falou assim: não sei. Amanhã vamos conversar com o departamento médico, o departamento físico. Juliano já foi um alerta para nós. Tem o Pituca e o Schmidt que jogaram os outros dois jogos. Vamos amanhã com calma analisar e procurar colocar o melhor Santos dentro de campo na próxima quarta-feira. E aí, uma outra pergunta foi sobre a questão mais ou menos tática, mas a resposta dele não foi exatamente nesse sentido. De qualquer forma, foi uma pergunta com relação ao primeiro tempo, de novo, que ele tinha comentado que não tinha sido muito bom. E aí a pessoa que pergunta faz, é porque o Abel colocou 3 zagueiros, e assim conseguiu segurar melhor o time, daí jogou um pouco o Santos para trás. Ele fala, não, ele fala assim, não, eu ia ter uma definição melhor do porquê dessa formação do Palmeiras se a gente tivesse acertado um pouco mais de passe no primeiro tempo. Acho que ele quis dizer que sim, que o Santos errou tanto que não deu nem para entender muito bem a formação do Palmeiras de modo a criar uma resposta ou entender como encaixar melhor, assim. E ele fala assim, acho que a gente errou muito. Não sei se isso também veio do cansaço do jogo de quinta, a cabeça pensando e o corpo não respondendo. Claro que agora a gente começa a analisar o que foi esse jogo, começa a analisar o próximo adversário. Então, talvez na próxima coletiva tenha uma resposta melhor para entender melhor o que aconteceu contra o Palmeiras especificamente. E aí, uma pergunta sobre a questão do centroavante, ele fala assim, você abriu mão do Furt por se tratar de jogador mais veterano, colocou o Bigode, né, o William, que também é veterano,
Então, como que a questão física está pesando nesses dois atletas que são veteranos? E se pensa em jogar sem esse jogador de referência do ataque, né, o centroavante. Eu falo assim, não, são os dois jogadores experientes, mas o William participou muito pouco dos dois primeiros jogos, tinha mais gás, fisicamente estava melhor que o Furt, mas esse começo nosso é bem apertado até a nona rodada, então ele deixa muito claro, assim, não, até a nona rodada vai ser difícil, vai ser corrido, depois o calendário mostra que vai ter mais tempo para recuperar, para trabalhar e chegar mais inteiro nos jogos. E aí a última pergunta é do Felipe Noronha, do Resenha Santista e do Vinte Santos, e ele tinha perguntado na outra coletiva se poderia usar os três volantes, né? O Furt, o Pituca e o João Schmidt. E nesse jogo ele entrou com os três volantes, exatamente. O cara, ele tinha falado na coletiva que não via por que não utilizá-los. E aí a pergunta foi se ele pensa em repetir esses três volantes. É a última resposta e eu vou colocar ela aqui porque é uma resposta sobre tática, sempre acho interessante e fala sobre essa questão, né, de como os três volantes funcionaram, até porque eu acho que eles não funcionaram tão bem, inclusive porque o Furt estava virando centroavante lá. Então vamos ver o que o Carille fala sobre isso. Da próxima do Paulista. Eu acho que tem que treinar muito. Pode jogar sim, dessa forma, porque são jogadores experientes, mas tem que treinar bastante para deixar algumas coisas bem definidas. A escalação ela se passa muito pela questão do Otero, que ficou alguns dias fora aí por conta do nascimento do filho, de um Juliano pela sequência, de um Guilherme. A gente achou essa formação pensando em tudo, essa que fosse a melhor, né? Não só da parte física, da parte técnica, mas também da parte tática. Mas infelizmente não funcionou, trazemos como aprendizado, né? Mas eu vejo que em algum momento pode ser usado sim, desde que eu consiga trabalhar melhor essa formação. Obrigado a todos. Interessante aqui como ele fala sobre a questão de treinar mais. Então ele fala assim, pode ser que funcione, pode ser que dê certo, mas eu preciso treinar muito mais isso. E ele fala assim que hoje não funcionou e eu tenho a impressão que ele falou muito pensando tanto no Casares quanto no Furt. O Furt totalmente fora de posição, o Casares não aparecendo tanto. E aí você acaba tendo esses volantes que precisam consumir os Casares. Ele falou, né, da questão também do Otero com não podendo aparecer, o próprio Juliano, e ele teve que compor esse meio de campo de uma forma um pouco diferente. Eu acho que pode ser que funcione, talvez, dependendo da partida, num time que tenha um pouco mais de jogadores no meio de campo, para você talvez dar uma liberdade um pouco maior, só que com o Juliano, que daí ele falou também, né, a questão física do Juliano, acho que, como ele disse, treinando bem pode ser que funcione em algumas ocasiões, em alguns momentos específicos. Ontem não funcionou, como ele muito bem lembrou. Então essa foi a entrevista coletiva do Fábio Carille depois do jogo contra o Palmeiras. Acho que foi uma coletiva interessante, pelo menos no ponto dele admitir que cometeu alguns erros, que tentou algumas coisas que não deram certo. Vamos ver como esse time entrará em campo contra o Água Santa na próxima quarta-feira, se não me engano, 9h30 da noite. Transmissão da Record. Estaremos acompanhando. Tudo dando certo. Amanhã tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila, já pensando na partida de quarta-feira. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha, comente e diga o que achou do vídeo, faça sua crítica e comente também a sua opinião sobre as declarações de Fábio Carille, treinador do Santos Futebol Clube. Obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.